pessoal, a gente está aqui hoje no Retrô, né? A gente tá com uma banda lá dos anos 70, né? Um dos ícones, né? do rock and roll. Uma banda de hard rock, pode ser assim, né? Pode. Se bem que o Casa das Máquinas ficou mais marcado assim como um rock progressivo, né? E aí na virada do segundo LP para o terceiro LP ficou mais hard rock, né? Quantos foram? 6 discos? 6? Não, na realidade foram cinco LPs, né? E aí foram relançados em CDs, alguns pela Som Livre. E agora a gente está pensando em retomar aí a ideia de gravar alguma coisa nova. Cara, foi uma banda precursora em várias coisas, né? Acho que a primeira banda a tocar com 2 bateristas, né? No Brasil, com certeza. No Brasil, com certeza. Que era o netinho dos fundadores, que era o baterista dos Exatamente. Incríveis. E depois, em seguida, entrou o irmão dele. Não, na verdade, eu e o Marinho, o baterista, irmão do Netinho, nós tínhamos uma outra banda. E aí resolvemos parar com a outra banda e o Netinho queria que eu entrasse no Casa das Máquinas, né? E aí eu falei, eu entro, todo prazer. Só que você vai ter que levar teu irmão junto. E que a gente está junto e vamos continuar junto. E aí surgiu a ideia, né? De, legal, vamos pôr 2 bateristas. E são irmãos, né? E aí ficou um gancho legal e deu o maior pé, né? E no Brasil foi precursor, né? Fora do Brasil eu já tinha visto algumas bandas assim com 2 bateristas tocando ao mesmo tempo, né? Tinha alguns projetos assim de estúdio que se usavam 2 baterias, mas tocando separadamente. E o interessante é que tudo que a gente gravou com 2 baterias eram 2 bateristas, o Netinho e o Marinho, tocando ao mesmo tempo no estúdio. Era uma coisa assim muito legal, bem ousada, né, para a época. Até porque hoje você tem 150 canais para gravar e na época você tinha 16, acho. Acho que nem 16, na verdade. Faz tanto tempo. Quer dizer, não é que faz tanto tempo, né? É que, na realidade, a tecnologia evoluiu muito rápido, né? Então, quando a gente fala em gravação de 8 canais, por exemplo, 8, 16 canais, parece uma coisa lá, mas não é tão atrás assim, não. Na década de 70 se gravava... Bom, Beatles gravou em 4 canais, né? Começaram em 2 canais, Sgt. Pepper's em 4 canais. Então, na realidade, não precisa tanto, né? Já tiveram várias formações, né? Grandes músicos tocaram com vocês, né? Vocalistas, tocou bastante, né? Tinha o Simba, né? Tinha o Pisca tocou com vocês também. O Pisca era um dos guitarristas, né? O Pisca e o Haroldo. O Pisca, ele morreu faz 2 anos, mais ou menos. E o Haroldo está morando nos Estados Unidos. A gente tem contato, conversamos e tal, mas ele não quer saber de voltar para o Brasil. E se eu tivesse no lugar dele, eu também não voltaria. Aliás, eu acho que é a única saída do Brasil. Do músico brasileiro? Não só do músico, né? Na atual realidade, eu acho que a única saída é o aeroporto, viu? Porque a coisa tá feia aqui. Mas vamos. A esperança sempre é a última que morre, né? Então... A música que estourou vocês foi o Casa das Máquinas ou teve alguma música antes que estourou assim no rádio? Não, teve Vou Morar no Ar. Vou Morar no Ar, que é do LP Lar de Maravilhas. Certo. E depois o Casa de Rock, que é O Casa de Rock já era com Simba cantando. Já era com Simbas. O Simbas, na realidade, foi o único cantor que o Casa das Máquinas teve, porque antes cantava o Haroldo e o Carlinhos, que era o contrabaixista, né? E eu e o Marinho também fazíamos backing e tal. Aí quando o Haroldo saiu e o Carlinhos saiu, entrou o Simbas só como cantor. E realmente teve uma época assim muito boa quando ele entrou no Casa das Máquinas, deu uma outra dimensão, uma outra roupagem, né, por Casa das Máquinas. E aí a gente seguiu com essa proposta até atualmente, né? Só que antes de entrar o João Luiz, a gente teve uma outra formação
que foi muito legal, né? Foi bacana, que era eu, o Marinho, o Netinho, o Faísca, é um guitarrista, e o André, que é o baixista do Dr. Sim, e que também canta, né? Então essa foi uma formação que, de 2006, quando a gente pensou em retomar o Casa das Máquinas, foi essa formação que voltou. Aí o Faísca saiu, aí entrou o Sandro Reich, e aí foi... Até o Sérgio Rein tocou com vocês Também tocou. E aí nós resolvemos, o Netinho saiu, a gente acabamos trazendo o João Luiz, né, o Fábio César também de baixo, e antes do Marcelo, que é o mais novo integrante do Casa das Máquinas, estava o meu filho, né, até o ano passado, o Leonardo Testoni na guitarra. E aí ele também resolveu seguir o lado dele, né? Mais do que justo, porque eu acho que você não pode se prender a nada, né? Eu e o Marinho, de repente, a gente até tem a obrigação de ficar, né? Porque somos somos da formação praticamente original, né? Então, apesar da gente ter alguns projetos paralelos e tal, né? Mas o Casa sempre é a prioridade. Há 35 anos no mercado, a Esquenato Bicicletas, localizado no bairro Botafogo, conta com mecânica especializada e uma grande variedade de peças e acessórios. Distribuidora das marcas Caloi, Gios e Soul, além de marcas exclusivas como GT, Cannondale, Fuji, Harley e Scott. Venha testar uma bike e saia pedalando. Esquenato Bicicletas. Mais que um negócio, o ciclismo é a nossa paixão. Free Show. Toda a linha de instrumentos nacionais e importados. Violões, guitarras, baixos, baterias, teclados, acordeões e amplificadores. Free Show. Instrumentos de sopro, iluminação profissional e acessórios. Free Show. Ambiente moderno e espaçoso. Free Show. Aqui é show. Então o cenário do rock no Brasil anda meio, né, atrapalhado um pouquinho, mas tem sempre um lugar para tocar rock and roll, né? Na verdade, mesmo quando a época aqui no Brasil era do rock and roll, o rock and roll sempre teve meio que na margem, né, bem assim, meio de lado, andando, né, correndo por fora, como se fala por aí. Hoje em dia eu vejo o seguinte cenário. Há 4, 5 anos atrás estava muito ruim pro rock. Mais de 3 anos para cá,
o rock realmente tem dado um up. Né? E não é só, não estou falando em termos de São Paulo, não. Nós estamos aqui em Garibaldi, né? Em 2 anos, é a segunda vez que a gente está aqui nesse mesmo local e parece que a casa está cheia. Então, isso prova que o rock está reagindo, né? E principalmente um dos exemplos pode ser citado, sim, o Casa das Máquinas, porque o que nós temos assim de atrativo? Nós não temos nada de atrativo. Nós gravamos em 73, 74, 75 e estamos mamando nessa teta desde daquela época. Agora, o que perpetua isso? É a qualidade do que foi gravado, né? A qualidade musical, qualidade de letra, enfim, de sonoridade, de proposta, de filosofia, que é o que o pessoal esqueceu hoje em dia, né? Hoje em dia você faz aí um refrãozinho de tchu, tchá, ti, tchó, 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 pipi, popó, tá? Pronto, acabou, né? Só que isso dura quanto? 3, 4 meses? Ou 3, 4 anos, vai? O Casa das Máquinas esse ano está fazendo 40 anos, né? Isso que eu ia dizer, né? As bandas hoje em dia duram um ano e meio, né? E as bandas, as grandes bandas duram aí 20, 30 anos, 40 anos, que nem vocês, né? O exemplo do caso é esse. Esse ano aqui está fazendo 40 anos, né? De Casa das Máquinas. Desde o início do Casa das Máquinas. Então, por isso que a gente também está entrando em estúdio, fazendo algumas coisas novas. Eu ia perguntar, estão com projetos novos? Estamos. Eu não posso lhe dizer que vai sair esse ano ainda, porque na realidade, como todos nós temos alguns projetos paralelos, às vezes a gente acaba não priorizando os outros projetos, mas às vezes você se envolve nos outros projetos e acaba deixando um pouco de lado, até porque não é menosprezando aquele ditado, né, cuspindo no prato, né, que come, mas é que realmente para fazer alguma coisa com o Casa das Máquinas, você tem que fazer uma coisa assim muito bem elaborada, muito bem pensada, porque quer queira, quer não, vai haver uma margem de comparação, né? A mesma coisa, se Beatles tivesse a chance de voltar, né? Mesmo sendo com Paul McCartney e o Ringo e outros músicos, teria sempre uma... mas aquela época era melhor, ou não sei o quê. E eu não vejo por esse lado, né? Às vezes a gente discute a condição de, como é que nós vamos fazer, o que nós vamos gravar, né? Cada época tem a sua Pois época, mas é exatamente isso. É exatamente esse resultado que a gente chega. Acho que a preocupação de uma comparação, na verdade, é mais nossa do que do próprio público, né? Porque quer queira, quer não, a gente também se cobra. Então a gente quer gravar uma música nova, mas na realidade com a sonoridade, com a ideia, com a filosofia, com o tempo daquele tempo. E isso é impossível, né? Aliás, eu, sei lá, tinha 20 anos. Hoje eu já estou com quase 60, né? Então é impossível. Apesar de idade não quer dizer velhice, quer dizer maturidade, experiência, né? Atenção, galera! Não esqueçam que no dia 2 a banda Velharia vai estar tocando aqueles hits antigos pra gente curtir. E eu convido vocês pra gente curtir juntos o Velharia no Ferrovia Live, sexta-feira, dia 2. E a festa continua aqui no House Mix do Ferrovia Live com os DJs Maurício B e o DJ Comanduli, trazendo as tendências das pistas mundiais. E atenção, Vera Loucos de plantão! Sábado, dia 3, Vera Louca, de volta a Bento Gonçalves, aqui no Ferrovia Live. Se liga, galera, que os ingressos antecipados estão aqui no bar do Ferrovia Live. E na discotecagem, DJ Mono, dia 3, sábado.
E aí, galera? É, pessoal do Garagem, até que tá com o João Luiz, que é o novo vocalista, né? O vocalista que assumiu agora Casa das Máquinas. Desde quando tá com o pessoal aí, cara? Cara, já fazem 3 anos que eu tô com o Casa. Eu já tocava com o Marinho Tomás na batera, fazendo um tributo ao Led Zeppelin há muitos anos atrás. E aí a banda acabou, eu voltei com o Led de novo. E aí foi quando resolveram voltar com o Casa. O Netinho, na época, quando tava na banda, me convidou. Fiz o teste com ele, que foi um ensaio. E na sequência já foi o show do Carioca Clube, em 2010. Que teve Paulo Zinner de convidado, Oswaldo Malaguti do Mosh, Sérgio Reis do Terço. Meu, foi uma galera animal, assim, entendeu? E a responsa que eu falei, meu Deus, onde eu tô me enfiando, entendeu? Mas foi legal, cara, foi maravilhoso, assim, foi uma tremenda oportunidade que os caras me deram. E eu tô adorando estar aqui no Casa, já há 3 anos, e espero ficar mais 15, mais 20, entendeu? Vamos ver se vocês vão aguentar. Exato, vamos ver se vai aguentar, a gente dá um jeito, entendeu? Enquanto tiver a galera curtindo o Casa das Máquinas, estamos aí na estrada. Essa é a ideia. Vamos escutar a Casa das Máquinas daqui a pouco, hein? Valeu. Então, entrei na banda Casa das Máquinas faz pouco tempo. Fiquei 10 anos tocando com a Patrulha do Espaço. Gravei... Outra banda das antigas também. Gravei 5 discos com a Patrulha. Depois eu participei de uma reformulação do Som Nós de Cada Dia. E toquei com o Manito, com o Pedrão e tal. Aí eu tenho a minha própria banda, chama Carro Bomba, que é uma banda de som mais pesado e tal. E recentemente agora assumi o posto de guitarrista do Casa. Certo. E aí, muito show bombando por lá, eu tava falando com o João, né? O Marinho. O Marinho. E a respeito da volta do rock and roll, São Paulo, tá voltando o negócio, cara? Ó, tá melhor que o ano passado, as coisas estão andando agora, parece. A gente tá otimista, assim. Há 35 anos no mercado, a Esquenato Bicicletas, localizado no bairro Botafogo, conta com mecânica especializada e uma grande variedade de peças e acessórios. Distribuidora das marcas Caloi, Gios e Soul, além de marcas exclusivas como GT, Cannondale, Fuji, Harley e Scott. Venha testar uma bike e saia pedalando. Esquenato Bicicletas. Mais que um negócio, o ciclismo é a nossa paixão. Free Show. Toda a linha de instrumentos nacionais e importados. Violões, guitarras, baixos, baterias, teclados, acordeões e amplificadores. Free Show. Instrumentos de sopro, iluminação profissional e acessórios. Free Show.
ambiente moderno e espaçoso. Free Show. Aqui é show. Tô aqui com o Fábio, né? A gente tá com o pessoal do Casa das Máquinas, baixista da banda. E há quanto tempo já tá com o Casa das Máquinas, cara? Eu tô com casa fazem 2 anos e meio. 2 anos e meio. Quando o Netinho voltou, eles reformularam, né? Eu entrei no lugar do André Buzik, do Dr. Sim. E aí saiu Faísca, entrou o Leonardo Testoni, que é o filho do Marinho Testoni, né? E eu entrei junto com o Leonardo Testoni. E tô 2 anos e meio na banda. Tu tinha outros projetos paralelos antes? Tem algum... Sim. Eu toco na banda King Bird, que é um hard rock 70 sulista, assim. E eu toco no projeto Matraque, que é um jazz rock instrumental. Naquela praia do Jeff Beck, Mahavishnu Orquestra. A praia mais progressiva, assim, né? E eu tava perguntando pro pessoal lá a opinião de cada um. Como é que tá tu acha que tá o rock no Brasil, cara? Tá pegando uma força de novo? O que eu tenho percebido, assim, que falta muito é o apoio de pessoas até fora, assim, de donos de casas como hoje, aqui a gente tá tocando no Retrô, de apoiar mesmo o cenário, né? Porque, assim, o rock existe e sempre vai existir no Brasil. Existem bandas muito boas no Brasil que não tem a oportunidade de mostrar a cara, que nem na década de 70 teve aquele boom, né, de bandas, né? Que naquela época o pessoal até era um pouco mais unido que hoje em dia. Hoje tem muita rivalidade de uma banda contra a outra, porque você toca thrash metal, você toca o heavy metal. Isso, o pessoal segmenta e o público vai na cabeça do que o cara tá pregando. Então, cara de hard rock, eu não vou em show de thrash metal. Então, assim, eu acho que de tanto segmentar o rock, eu acho que perde aquela força, né? Perde totalmente a força. Eu sinto isso. Bandas boas tem de monte, assim, tem de monte. Em São Paulo, aqui no Sul, tem o Motor Rocker, que é muito bom. Mas é difícil por causa disso aí. Além de tudo isso, também o cenário... O pessoal não quer apostar as fichas no rock porque sabe que justamente não tem essa hegemonia, né? Quem tu indicaria pro pessoal? Quero aprender a tocar baixo, não sei o quê. Quem é um cara que tu ouviu e disse, vou tocar baixo? Olha, são muitos, assim, mas cara que, assim, baixistas que eu admiro muito é o Geddy Lee do Rush, o Chris Square do Yes, mas da nova geração tem o Billy Sheehan, que é um monstro também. Mas eu curto mais os baixistas setentão, assim, que nem o Geezer Butler do Black Sabbath. Eu vou mais nessa linha, mas eu acho que a molecada tem bilhões de baixistas muito bons. Tem muito cara ruim também. Tem muito cara ruim, mas eu me inspiro. Mas tem muito cara novo bom, assim. Mas eu, particularmente, eu gosto mais aquele som mais 70 mesmo, né? Casa das Máquinas, hoje aqui no Retrô. Eu tô com nada mais, nada menos que o Marinho, que é irmão um dos grandes bateristas aqui do Brasil, referência, né? O Netinho, né? Dos Incríveis, enfim, né? Todo mundo dos anos lá, 70, 60, conheceu, né, cara? Como é que tu começou depois do Netinho ou começou junto com ele? Não. Quem fundou a banda, na verdade, foi o Netinho, né? Netinho. Então eu e o Marinho, nós entramos no segundo disco. Certo. Aí... Tanto é que aí depois que nós entramos, que nós tocávamos juntos, sempre fomos mais roqueiros, né? Mais um pouco mais, a pegada mais forte. Então, porque aí foi até mudando um pouco o estilo do Casa. Então foi essa mais ou menos mas quem começou mesmo foi ele, né? Como é que tocar? Foi a primeira banda, né? Que eu estava conversando com o Maurício ali, né? Como é que ia tocar com 2 baterias? Primeira banda, acho que no Brasil, né, cara? Era complicado. É que 2 irmãos é mais fácil de se entender. Porque não dá pra mesmo que brigar, 2 irmãos brigando, fica de bem rapidinho. Mas como é que vocês intercalavam? Faziam a mesma coisa ou alguém fazia só a condução e o outro já fazia? Aí que tá, algumas coisas a gente tinha que fazer, condução, uma hora de conduzir, mas a gente tinha muita coisa de virar outro, esperar de virar o outro, fazer. A gente tinha muita coisa, era legal.
É que a gente hoje em dia nem lembra direito o que a gente fazia. Eu me lembro algumas coisas, alguns programas de TV que vocês ao faziam, vivo, né? Vocês faziam ao vivo. Porque a gente gravava com 2 baterias também. No Lar de Maravilhas e no Caso de Rock, nós gravamos, não todas as músicas. Todas as músicas, mas tem bastante música que as 2 baterias atuando. É legal. E mesmo na gravação, tem música que é uma bateria fazendo uma coisa e outra fazendo outra. Uma complementando a outra. Mas era legal. E aí, tu tem alguns projetos paralelos ou só tu tá com Casa das Máquinas? Não, agora eu só tô com casa. Tenho quantas bandas de rock fazem, só pra divertir aí. Mas tô mais com banda mesmo, assim, fixa. A prioridade é o caso, né? Aí tem outras bandinhas que a gente faz umas brincadeiras de cover. São Paulo que tem muito disso. Sim. Das bandas dos anos 70, Led Zeppelin. Depois que é para não perder também, né? Senão, na idade que está, se a gente para, atrofia tudo. Mas não pode parar. Então tá, pessoal, a gente conversou com todo mundo do Casa das Máquinas, né? A gente vai curtir umas músicas aqui, depois ao vivo, né? E Garagem saindo fora, curtam o show Casa das Máquinas, aqui no Retrô, em Garibaldi.